Olá, aqui é a Ana Lima do Projeto Vidão e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do comprometimento. Você já deve ter se pegado pensando, por que meu dia passa tão rápido? Por que eu não consigo dar conta das coisas que eu gostaria de fazer? Existem vários motivos para isso acontecer. Falta de planejamento, falta de objetivo, crenças limitantes, um montão de coisa que pode estar impedindo de você realizar aquilo que você quer. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu tive essa sacada assim e aí pensei, por que não compartilhar com as outras pessoas? Que é a importância do comprometimento. E aí, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu não me comprometia por medo de não realizar as coisas. Mas quando eu não me comprometia, eu não realizava praticamente nada. Então assim, como sair desse ciclo? E para mostrar para vocês, vou dar um exemplo. Durante alguns anos eu trabalhei em agência de comunicação. A vida numa agência de comunicação não é uma vida tão linear das 9 às 5, das 9 às 6, como deveria ser, né, em algumas outras empresas. O que acontecia aí muitas vezes é que no fim do dia chegava um trabalho novo, um convite de uma reunião, alguma coisa que fazia a gente ficar até mais tarde. Isso começou a fazer com que eu ficasse com um pânico de marcar compromissos para depois do horário de trabalho. Era uma sensação de, mas acontece sempre tanto imprevisto, por que eu vou marcar alguma coisa? Geralmente eu não vou conseguir cumprir. Então eu não marcava jantar com os amigos, eu não marcava de ir ao cinema, eu não marcava de ir para academia, eu não marcava de fazer as coisas que eu gostaria de fazer depois do trabalho todos os dias, porque eu falava, sempre pode acontecer um imprevisto. E daí o que acontecia? Chegava às 7 horas da noite, às 6 horas da tarde, não sei, que era a hora da gente, teoricamente, estar indo embora para casa, aparecia alguém na porta do nosso departamento e falava, olha, a gente vai ter uma reunião em 20 minutos, quem pode ficar? E aí era que a mágica acontecia. Se o meu colega ou a minha colega de trabalho tinha se comprometido com alguma coisa, ela falava ou ele falava, mas eu tenho um jantar hoje para ir, eu tenho um compromisso. E você, Ana, tem alguma coisa para fazer? E eu falava, não. Então, quem ficava era eu. E daí o que acontecia? Quando eu não me comprometia, 99,9% das coisas que eu queria fazer, eu não fazia. Porque até nos dias que eu tinha aquele tempo, que eu saía no meu horário, eu ficava perdida. Eu não sabia nem por onde começar, eu não tinha olhado os horários do cinema, eu não tinha entrado em contato com os amigos, ou quando eu entrava, eles já tinham se comprometido e se programado de fazer outras coisas. Ou seja, eu ficava muito frustrada. Então o que eu comecei a fazer a partir do momento que eu comecei a perceber isso? Eu comecei a me comprometer. Por quê? Aí eu comecei a fazer 100% de tudo que eu gostaria de fazer? Não! Não é essa a resposta mágica também. O que acontecia? Quando eu tinha compromisso depois do horário de trabalho, acontecia o imprevisto, eles continuavam acontecendo. Tem uma reunião, tem uma coisa que a gente precisa ficar até mais tarde. Só que aí, dessa vez, eu também tinha compromissos. Então, assim, das duas, uma, ou a outra pessoa não tinha um compromisso e podia ficar, ou nós duas tínhamos compromissos e a gente combinava, olha, dessa vez então eu fico, da próxima vez você fica? Como é que a gente vai fazer? A gente pode negociar e fazer essa reunião amanhã de manhã, no primeiro horário, ao invés de hoje à noite? Aí eu comecei a negociar as coisas. Às vezes não dava pra fazer? Não dava pra fazer. Sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer? Não. Mas, digamos que, se quando eu não me comprometia, eu não conseguia fazer 99% das coisas que eu queria, quando eu passei a me comprometer, eu conseguia fazer entre 70% e 80% das coisas. Então assim, já é um grande passo de quem não estava conseguindo fazer nada, fazer 70%, 80% das coisas é muita coisa já. Então, quando você começar a colocar as coisas na sua agenda, ter os seus compromissos e não conseguir cumprir 100% deles, não se frustre. Não fique pensando, mas eu não consigo fazer as coisas, não é pra mim, aquela Ana é doida, isso não dá certo, tá vendo? Eu ainda não consigo realizar tudo. Primeiro, pare pra pensar quanto você fazia antes e quanto você tá fazendo agora. Pensa assim, se antes você conseguia fazer uma coisa durante a semana depois do trabalho, vamos supor, e aí você coloca compromissos para todos os dias da semana durante a semana.
e aí você passa de um compromisso para 2 compromissos que você consegue realizar, você pensa, putz, ainda não estou conseguindo realizar todos os dias da semana. Mas se antigamente você fazia 1 ou 0, é no mínimo 100% de acréscimo se você está conseguindo fazer 2. E assim as coisas vão. Você vai melhorando esses comprometimentos, porque você vai conseguindo ajustar aquilo que é real e aquilo que não é real. Quando a gente não tem esse hábito de fazer esses pequenos compromissos conosco ou com outras pessoas, porque isso também é bem forte, por exemplo, se eu me comprometo com um amigo de encontrar, de fazer alguma coisa, uma outra pessoa com quem, né, está contando ali comigo, quando você não faz isso de jeito nenhum e você começa a fazer, é natural que a gente comece a preencher todos os horários da nossa agenda, do nosso dia, ou aqueles horários depois do trabalho. A gente não tem prática nisso. Muitas vezes a gente está fazendo uma coisa que é irreal. A gente não dá conta de todos os dias sair, encontrar um amigo, ou de ir ao cinema, ou de ir numa peça de teatro, ou de fazer todas aquelas coisas que a gente gostaria de fazer. Então, o primeiro passo é começar a colocar os compromissos na agenda, é começar a se comprometer. Depois, a gente vai fazer o quê? A gente vai ajustando. Ah, isso é real, isso é possível, eu consigo 1 vez por semana, eu consigo 2 vezes por semana. Ah, eu consigo uma semana sim, uma semana não. E começar a se conhecer. Esse é a beleza do processo. Essa é a beleza do autoconhecimento, da gente olhar pra gente, olhar pra nossa realidade, tentar pegar umas dicas de outras pessoas, mas encaixar aquilo na nossa vida, dentro do nosso projeto de vida, dentro do nosso projeto vidão, dentro da nossa realidade. Ver o que funciona e o que não funciona com a gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que faça algum sentido pra vocês. Se vocês tiverem ali, ó, 3 segundos, escreve um comentário ali embaixo falando se vocês tentaram, se vocês têm essa percepção, se vocês já começaram a pensar sobre isso, mas nunca tinha pensado exatamente desse jeito. Curte o vídeo se vocês gostaram, dá um não curtiu se vocês não gostaram, porque é bom pra mim perceber, entender se esse conteúdo faz sentido ou não pra você. E é isso por hoje. Então vamos tentar praticar o nosso mantra aqui do canal, ser hoje um pouquinho melhor do que a gente foi ontem e amanhã um pouquinho melhor do que a gente tá sendo hoje, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e até lá!